Sebastian Hartwell ajeitou a gravata preta pela quinta vez, encarando o próprio reflexo no espelho do banheiro do luxuoso Grand Plaza Hotel. Aos 29 anos, tinha tudo o que muitos homens sonhavam: um império tecnológico bilionário, uma cobertura com vista panorâmica da cidade e dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa que seu coração desejasse. Mas naquela noite, prestes a enfrentar mais um baile de gala repleto de sorrisos falsos e conversas calculadas, ele se sentia preso em uma jaula de ouro que ele mesmo havia construído. Lá embaixo, no imenso salão de festas, a arrecadação anual para o hospital infantil estava a todo vapor. Como CEO da Hartwell Technologies, um dos principais patrocinadores do evento, Sebastian sabia que precisava aparecer, apertar mãos, assinar um cheque generoso. O que ele mais temia, porém, era o encontro inevitável com Cassandra Valley, sua ex-noiva que vinha ligando insistentemente desde o rompimento 3 meses antes. Cassandra, cabelos loiros platinados, vestidos de grife, postura impecável, parecia perfeita, no papel. Vinha da família certa, circulava nos lugares certos, sabia exatamente como se portar nesses eventos. Mas semanas antes do casamento, Sebastian descobrira a verdade. Ela estava mais interessada em sua conta bancária do que em seu coração. Respirando fundo como quem se prepara para enfrentar um predador, Sebastian desceu até o salão. O ambiente brilhava com lustres de cristal espalhando luz dourada sobre os convidados impecavelmente vestidos. Orquídeas brancas decoravam cada mesa, e uma pequena orquestra tocava música clássica suave no campo. Por uma hora inteira, ele conseguiu evitar Cassandra, envolvida em conversas educadas com investidores e empresários. Mas a sorte acabou diante das mesas do leilão silencioso. Sebastian, querido. A voz de Cassandra cortou o ar como uma lâmina. Ela surgiu ao seu lado como se tivesse materializado do nada, o vestido vermelho moldando-se ao corpo, o sorriso afiado como veneno. Você está deslumbrante, Cassandra. A voz dele saiu controlada, quase fria. Ele deu um passo para trás, mas ela se aproximou, encurralando-o contra a mesa. Achei que tínhamos concordado em manter distância. Oh, meu amor, você não pode estar levando tão a sério aquele pequeno mal-entendido. Seus dedos perfeitamente manicurados tocaram o braço dele, mas ele recuou. Eu percebi que nós pertencemos um ao outro. Somos perfeitos juntos. Perfeitos, Sebastian sabia. Significava perfeitos para a conta bancária dela. Cassandra, já conversamos sobre isso. Acabou. Queremos coisas diferentes. Por um instante, o sorriso dela vacilou, revelando algo mais duro, quase desesperado. Está cometendo um erro. Não jogue fora algo especial por um orgulho bobo. Os olhos de Sebastian procuraram quase em pânico uma rota de fuga, e foi então que ela viu. Uma jovem atravessava o salão com uma bandeja de prata, servindo taças de champanhe. Diferente dos outros garçons que se moviam de forma mecânica, ela tinha uma graça natural. Cabelos castanho-avelã presos em um rabo de cavalo simples, olhos que brilhavam com calor humano. Ela era diferente de todos ali. Enquanto os convidados ostentavam suas riquezas como armaduras, ela exalava genuína gentileza. Sebastian a viu ajudar uma senhora idosa que havia derrubado a bolsa e rir baixinho com um senhor solitário num canto. Ei, Sebastian, está me ouvindo? A voz de Cassandra tornou-se mais afiada, mas ele já se movia, sem pensar, guiado por um impulso e por uma estranha atração pela misteriosa garçonete, caminhou direto até ela. Com licença, disse Sebastian, tocando suavemente a mão livre dela. Seu coração disparou. Desculpe a demora, meu amor. Os olhos dela se arregalaram de surpresa, a bandeja quase escorregando. Eram os olhos mais lindos que ele já tinha visto, quentes, honestos, capazes de apertar seu peito. Ela começou, confusa. Por favor, sussurrou ele, apenas para que ela ouvisse. Só por um momento, me ajude. Algo no olhar dele a convenceu, talvez a vulnerabilidade que escapava por trás da fachada confiante. Aí tá você, disse ela, a voz firme, mesmo no improviso. Estava me perguntando onde tinha se escondido. O alívio tomou conta de Sebastian. Cassandra, esta é Natalie Brooks, minha namorada. Natalie, esta é Cassandra Valley. O espetáculo começara, e Cassandra ficou sem palavras.
A boca de Cassandra se abriu e fechou como a de um peixe fora d'água, tentando processar aquela reviravolta inesperada. Sim, disse Natalie, surpreendendo a si mesma com a naturalidade da mentira. Mudou a bandeja para uma das mãos e estendeu a outra para Cassandra, com um sorriso educado. É um prazer conhecê-la. Sebastião observou, impressionado, enquanto Natalie lidava com a situação com mais elegância do que muitas pessoas acostumadas a esse tipo de ambiente. Havia algo em sua presença, algo que de forma imediata impunha respeito. Mesmo usando o uniforme simples de garçonete, Cassandra recuperou-se rápido. Seu treino em lidar com a mídia entrou em ação. Encantada, disse entre dentes, apertando a mão de Natalie com força maior do que o necessário. Sebastian nunca mencionou que estava saindo com alguém. Preferimos manter nossa vida pessoal. Pessoal, respondeu Sebastian, passando o braço pela cintura de Natalie. O contato enviou um choque inesperado através de ambos. Estou acostumado com a atenção que meu estilo de vida atrai. Foi uma defesa brilhante e Natalie captou o jogo imediatamente. Ainda estou me acostumando com eventos assim, admitiu ela, a humildade natural dando autenticidade à história. É tudo um pouco esmagador. Conforme a conversa avançava, Sebastian sentia-se genuinamente impressionado com a rapidez de raciocínio e o charme natural de Natalie. Ela respondia às perguntas capciosas de Cassandra com a dose perfeita de nervosismo e sinceridade, criando o retrato convincente de uma mulher recém-chegada à alta sociedade. "E o que você faz, querida?" perguntou Cassandra, com um tom impregnado de condescendência. "Sou enfermeira pediátrica", respondeu Natalie com orgulho, erguendo o queixo. "Trabalho no Hospital Infantil de St. Mary." A resposta não era o que Cassandra esperava. Uma caçadora de fortunas teria inventado uma profissão mais glamurosa. Mas enfermeira, alguém que dedica a vida a ajudar crianças doentes, era muito mais difícil de atacar sem parecer cruel. "Que? Nobre?" conseguiu dizer Cassandra, o sorriso cada vez mais forçado. Sebastian sentiu algo despertar em seu peito ao ver Natalie resistindo com firmeza aos ataques sutis da ex-noiva. Havia nela uma força silenciosa, uma confiança tranquila, que vinha de conhecer o próprio valor e não de medi-lo por posses. De repente, uma voz familiar interrompeu a tensão. Thomas Hartwell, o pai de Sebastian, aproximou-se com sua presença naturalmente imponente. Aos 62 anos, com cabelos prateados e olhos azuis afiados que não perdiam nada, ele ainda transmitia autoridade sem esforço. "Pai", disse Sebastian, sentindo uma nova onda de pânico. Mentir para Cassandra era uma coisa, enganar o pai era outra história. "Não creio que tenha conhecido sua acompanhante", disse Thomas com um olhar curioso sobre Natalie. "Esta é Natalie Brooks", respondeu Sebastian, rezando para que ela continuasse no papel. "Natalie, este é meu pai, Thomas Hartwell." Natalie passou a bandeja para a mão esquerda e estendeu a direita para Thomas. "É uma honra conhecê-lo, Sr. Hartwell. Ouvi coisas maravilhosas sobre o trabalho filantrópico da sua empresa." Thomas apertou sua mão, e Sebastian percebeu a aprovação imediata no olhar do pai diante do aperto firme e do contato visual seguro. "O prazer é meu, Sra. Brooks. Sebastian tem excelente gosto." "Obrigada, senhor", respondeu Natalie, com um leve rubor nas bochechas. Uma hora depois, Sebastian conseguiu conduzir Natalie até um canto tranquilo no terraço do hotel. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo, e o ar fresco da noite trazia alívio após o abafamento do salão. "Não sei como agradecer", disse ele, passando a mão pelos cabelos. "Você me salvou de uma situação muito constrangedora." Natalie pousou a bandeja vazia e o encarou com atenção. "Aquela mulher, Cassandra, ela é sua ex-noiva", corrigiu ele. "Terminamos há 3 meses, mas ela se recusa a aceitar. Ela parece persistente." Sebastian soltou um riso sem humor. "Digamos que se eu não aceitá-la de volta, ela ameaça criar escândalos em eventos públicos." Natalie assentiu lentamente, entendendo a gravidade. "E ter uma namorada faria com que ela recuasse." "Exatamente." Sebastian a fitou intensamente. "Eu sei que é loucura, mas e se continuássemos com essa farsa por um tempo, até Cassandra desistir?" "Você quer me pagar para fingir ser sua namorada?" perguntou Natalie, mantendo a voz neutra. "Eu sei como soa", disse ele rapidamente.
Mas vi você hoje. Você é incrível sob pressão. E claramente precisa do dinheiro. Trabalhando como enfermeira e garçonete. O rosto de Natalie corou de vergonha. Era assim tão óbvio. Tenho um irmão mais novo na faculdade. Ela explicou. Jaime está estudando engenharia, mas as mensalidades estão me sufocando. Nossos pais morreram num acidente de carro há 2 anos, e só restou eu para cuidar dele. A expressão de Sebastian suavizou, tomada por uma simpatia genuína. Sinto muito pela sua perda. Obrigada, disse ela, respirando fundo. E, exatamente o que esse acordo envolveria? Algumas aparições públicas, talvez eventos familiares. Nada impróprio, prometo. Só o suficiente para convencer Cassandra e a imprensa de que estou indisponível. Natalie olhou para as luzes da cidade, ponderando o dinheiro que Sebastian, sem dúvida, estava disposto a oferecer poderia resolver todos os problemas financeiros de Natalie. Jaime poderia se concentrar nos estudos em vez de fazer bicos exaustivos. Ela poderia parar de fazer turnos duplos e, quem sabe, até voltar para a faculdade. Mas fingir amar alguém, mesmo por dinheiro, ia contra tudo o que ela acreditava. Preciso de um tempo para pensar, disse finalmente. Claro, respondeu Sebastian, tirando um cartão de visitas do bolso. Meu número pessoal está no verso. Seja qual for a sua decisão, obrigado, por hoje à noite. Quando Natalie pegou o cartão, seus dedos tocaram os dele. O mesmo choque elétrico percorreu os dois. Por um instante, ninguém se afastou. Havia ali uma conexão inesperada. Talvez esse acordo não fosse tão falso quanto pareciam imaginar. A escolha que muda tudo. Na manhã seguinte, Natalie estava sentada em seu modesto apartamento. O cartão de Sebastian sobre a mesa da cozinha, ao lado de uma pilha de boletos da faculdade de Jaime. O irmão ainda dormia no quarto ao lado, exausto após o turno noturno na livraria do campus. Ela pensou nos olhos desesperados de Sebastian, no jeito como ele a protegeu da crueldade sutil de Cassandra e na genuína ternura que viu quando ele falou sobre a família. Houve algo real no toque dele. Algo que acelerou seu coração como nunca antes. O celular vibrou uma mensagem da supervisora do hospital pedindo para cobrir mais um turno duplo. Natalie fechou os olhos, pensando nos sonhos de Jaime de se tornar engenheiro, nos próprios planos abandonados para a pós-graduação. Às vezes, a vida força escolhas impossíveis. Às vezes, sobreviver exige compromisso. Ela pegou o cartão de Sebastian e discou. Sebastian? É a Natalie. Precisamos conversar. 3 dias depois do baile de gala, Natalie estava sentada no escritório da cobertura de Sebastian, com vista para a cidade que se estendia até onde os olhos podiam alcançar. O espaço era moderno e impecável, com janelas do chão ao teto e móveis minimalistas que provavelmente custavam mais que o seu salário anual. Sebastian, de jeans e camisa branca, parecia mais relaxado do que no smoking da gala. Então, vamos mesmo fazer isso? Perguntou Natalie, assinando a última página do que devia ser o contrato mais incomum que já vira. Os termos eram generosos, mas claros. Ela o acompanharia a eventos sociais por um mês, fingiria ser sua namorada em público e receberia $50.000 pelo serviço. Vamos mesmo, confirmou Sebastian, deslizando um cheque pela mesa de mogno. Metade agora, metade quando terminarmos. Natalie olhou para o cheque, ainda sem acreditar no valor. Esse dinheiro mudaria tudo para ela e Jaime. Ainda sinto como se estivesse vendendo minha alma. Está ajudando um amigo, corrigiu Sebastian com suavidade, e conquistando a liberdade financeira que merece. Antes que ela pudesse responder, a assistente de Sebastian bateu à porta. Ué, Sr. Hartwell, sua mãe ligou. Ela espera o senhor e a senhorita Brooks para o jantar, hoje às 19 horas. O rosto de Sebastian perdeu um pouco da cor. Eu esqueci do jantar com meus pais. Conhecendo a família, a propriedade da família Hartwell, no exclusivo bairro Riverside, era ainda mais impressionante que a cobertura de Sebastian. Uma mansão em estilo georgiano, cercada por jardins impecavelmente cuidados, com uma entrada imponente no final de um elegante caminho circular. Natalie alisou o vestido novo, um dos vários que Sebastian insistiu em comprar para suas aparições públicas. Você está linda, disse ele, ajudando a sair do carro esportivo. E nervosa, confessou ela.
Vou mentir para seus pais sobre estar apaixonada pelo filho deles. Nervosa, não começa a descrever, respondeu Sebastian, tentando tranquilizá-la. Apenas seja você mesma. Foi isso que funcionou na gala. Emma Hartwell os recebeu na porta com o calor de quem realmente gosta de receber visitas. Elegante de forma discreta, com mechas prateadas no cabelo castanho avermelhado e olhos gentis que colocaram Natalie à vontade. Natalie, querida, seja bem-vinda à nossa casa, disse, abraçando-a como uma velha amiga. Tudo de bom, eu espero, respondeu Natalie, retribuindo o abraço. Só o melhor, completou Thomas Hartwell, surgindo atrás da esposa. Mais descontraído em um suéter do que no terno de negócios, ele abriu espaço e convidou. Entrem, o jantar está quase pronto. O desempenho de uma vida. A sala de jantar, embora luxuosa, era acolhedora. Fotos de família nas paredes e flores frescas do jardim de Emma enfeitavam a mesa. Enquanto comiam, Natalie percebeu que não era a família fria e distante que esperava de bilionários. Então, Natalie, começou Emma, servindo legumes assados. Sebastian mencionou que você trabalha no Hospital Infantil de St. Mary. Deve ser um trabalho incrivelmente gratificante. É sim, disse Natalie, o rosto iluminado pela paixão genuína. Trabalhar com crianças doentes pode partir o coração, mas vê-las se recuperar, correr e brincar de novo, faz tudo valer a pena. Sebastian observou, fascinado. Não havia pose nem cálculo, apenas dedicação real. Algo raro em um mundo movido por dinheiro e status. É exatamente isso que espero que Sebastian encontre, disse Thomas, erguendo a taça de vinho. Alguém com um propósito maior do que si mesma. O comentário fez o peso da mentira aumentar ainda mais sobre os dois, cada vez mais próximos. Nas semanas seguintes, Sebastian e Natalie entraram em uma rotina surpreendentemente natural. Foram a inaugurações de galerias, jantares de negócios e eventos beneficentes. Cada aparição pedia mãos dadas, olhares cúmplices e gestos de um casal verdadeiramente apaixonado. O problema é que a linha entre a atuação e a realidade estava começando a desaparecer. Você está ficando boa nisso, disse Sebastian, após uma noite especialmente bem-sucedida em uma cerimónia de premiação da indústria de tecnologia. Eles estavam no carro dele, a caminho do apartamento de Natalie. Boa no quê? Perguntou Natalie, retirando os brincos de diamante que Sebastian havia emprestado para a noite. Em fazer todo mundo acreditar que estamos juntos. Esta noite até eu quase esqueci que era fingimento. O coração de Natalie perdeu uma batida. Ela também tinha pensado o mesmo. O jeito como Sebastian a olhou durante o discurso de agradecimento, a forma protetora como manteve a mão em suas costas ao atravessarem a multidão, o orgulho genuíno na voz dele ao apresentá-la aos colegas. Tudo parecia assustadoramente real. Talvez sejamos apenas bons atores, disse ela, tentando soar leve. Talvez, respondeu ele, mas seu tom deixava claro que nem ele acreditava totalmente nisso. A revelação das compras. Na manhã seguinte, Sebastian surpreendeu Natalie levando-a ao distrito de compras mais exclusivo da cidade. Precisamos montar um guarda-roupa para os próximos eventos, explicou, enquanto entravam em uma boutique onde os vendedores o tratavam como realeza. Sr. Hartwell, exclamou Claire, a elegante gerente da loja, correndo para cumprimentá-los. Que prazer vê-lo. Esta deve ser a encantadora Natalie, sobre quem tanto ouvimos falar. Natalie ficou impressionada com a velocidade com que as notícias circulavam no círculo social de Sebastian. O relacionamento deles já era assunto de colunas de fofoca e blogs de sociedade. Enquanto Claire e sua equipe selecionavam roupas para Natalie, Sebastian se acomodou em uma área privativa, observando sua namorada de mentira desfilar vestido após vestido. Cada um revelava um lado diferente dela, elegante em seda verde esmeralda, misteriosa em chifão preto, radiante em suave tom de azul. O que acha deste? Perguntou Natalie, surgindo do provador com um deslumbrante vestido de coquetel vermelho. A respiração de Sebastian falhou por um instante. Ela estava simplesmente arrebatadora. Você está incrível, conseguiu dizer. Você diz isso sobre todos os vestidos. Natalie riu, mas suas bochechas coraram diante da admiração evidente dele. E é verdade todas as vezes, respondeu Sebastian, com sinceridade. O encontro de verdade. Naquela noite, em um impulso, Sebastian decidiu mudar os planos.
Ao invés de outra festa formal, levou Natalie a um pequeno restaurante italiano no bairro dela, um lugar onde ninguém os reconheceria. Isto é agradável, disse ela, olhando para o espaço aconchegante, com toalhas xadrez e velas tremuzindo, em garrafas de vinho. Eu quis trazer você para um lugar onde pudéssemos ser apenas nós mesmos, sem câmeras, sem olhares curiosos. Entre garfadas de massa e conversas sobre memórias de infância e sonhos futuros, os dois descobriram uma sintonia surpreendente. Posso te perguntar algo pessoal? Disse Natalie, enquanto dividiam um tiramisu. Manda. Antes de Cassandra, você já teve um relacionamento verdadeiro? Alguém que amou de verdade? Sebastião ficou em silêncio por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Achei que sim na faculdade, mas olhando agora percebo que eu estava mais apaixonado pela ideia de ser normal do que por ela. Seus olhos encontraram os de Natalie. E você? Apenas uma vez. Um colega da faculdade de enfermagem, David. Namoramos por 2 anos, falamos em casamento. Mas depois que meus pais morreram e eu precisei cuidar do Jaime, ele não aguentou a responsabilidade. Disse que não havia se inscrito para ser padrasto aos 24 anos. Ele é um idiota, disse Sebastian, firme. Talvez, ou talvez ele só tenha sido honesto. Natalie deu de ombros, mas Sebastian percebeu a dor antiga em seu olhar. Nem todo mundo está preparado para situações complicadas. Sebastian então segurou a mão dela. A perda dele, apenas isso. Mas o toque fez um arrepio percorrer os dois, e por um momento esqueceram que tudo era de mentira. O teste de negócios. Na semana seguinte, veio o maior desafio, a reunião trimestral do conselho, onde Sebastian apresentaria o novo rumo da empresa a investidores e diretores. Ele normalmente ia sozinho, mas sua assistente havia incluído Natalie por engano no convite. Você não precisa ir. Reuniões de conselho são entediantes, garantiu ele. Está brincando? Quero ver você em ação. E se somos um casal, tenho que apoiar sua carreira. A sala estava repleta de homens e mulheres poderosos, atentos a cada palavra de Sebastian, enquanto ele apresentava seu plano de expansão para a tecnologia de energia renovável. Natalie, sentada ao fundo, observava com crescente admiração. No intervalo, alguns membros do conselho se aproximaram dela. Você deve estar muito orgulhosa do Sebastian, disse Margaret Chen, uma das principais investidoras. Estou sim, respondeu Natalie, percebendo que falava com absoluta sinceridade. Ele tem ideias incríveis para tornar o mundo melhor. Sua empolgação genuína e perguntas inteligentes sobre o impacto ambiental da empresa impressionaram a todos. Quando Sebastian voltou, após conseguir aprovação para suas propostas, ficou surpreso com a naturalidade com que ela havia se encaixado em seu mundo profissional. Você foi incrível, disse ele, enquanto saíam do prédio. Margaret Chen disse que ele fazia as perguntas mais profundas que ela ouvira em anos. Eu só estava curiosa, respondeu Natalie, mas o brilho nos olhos denunciava como se sentia diante do elogio. Meu projeto de energia renovável é incrível. Algo se moveu dentro de Sebastian. Ela não estava impressionada com sua fortuna ou com o peso do seu sobrenome. O que a tocava era sua vontade de fazer a diferença no mundo. Era uma reação que ele nunca havia experimentado antes, e que o fez se ver com outros olhos. Mas a tranquilidade durou pouco. O primeiro teste real do ciúme que ameaçava a relação deles surgiu quando o Dr. Ryan Mitchell, colega de Natalie no hospital, apareceu de surpresa na cobertura de Sebastian. Natalie estava passando mais tempo lá para sustentar a história que contavam ao mundo. Ryan, preocupado com suas ausências no trabalho, veio procurá-la. Natalie, estávamos preocupados com você, disse ele observando com atenção o luxo ao redor. Ryan tinha um tipo de beleza limpa, de traços confiáveis, o gênero de pessoa que conquista a confiança dos pacientes no primeiro olhar. Harry, está fácil você aqui? Seu vizinho me disse onde encontrar você. O olhar de Ryan se voltou para Sebastian, que surgia do escritório. Você deve ser o famoso Sebastian Hartwell. O aperto de mãos foi cortês, mas frio. Ambos se reconheceram como rivais instantaneamente. Ryan é meu colega no hospital, explicou Natalie. Sou um bom amigo.
Mais do que amigo, espero, respondeu ele, fixando o olhar em Natalie. Sei que as coisas têm sido difíceis desde que seus pais morreram, mas desaparecer da sua vida real não é a solução. Sebastian sentiu algo que não queria nomear ciúme. Não estou desaparecendo, disse Natalie com voz baixa. Só estou explorando novas oportunidades. Com ele, Ryan fez um gesto na direção de Sebastian. Natalie, você é uma das pessoas mais genuínas que conheço. Não deixe que o dinheiro mude quem você é. As palavras atingiram ambos como um golpe, expondo a fragilidade e a mentira que sustentava tudo. Quando Ryan se foi, o silêncio na varanda era quase palpável. A cidade brilhava abaixo como um mar de estrelas caídas. Ele se importa com você, disse Sebastian. Sim, ele se importa, respondeu Natalie. É um bom homem, honesto, o tipo de homem com quem eu deveria estar. Sebastian segurava a taça com força. Está repensando nosso acordo? Não. Sim. Talvez. Passou a mão pelos cabelos. Natalie, o que estamos fazendo aqui? Isso começou como um negócio, mas já não parece negócio. O coração de Natalie disparou. Ela vinha pensando mesmo há semanas. O quê? Ela sussurrou. Não quero que seja falso. As palavras pairaram entre eles, perigosas e cheias de possibilidades. Admitir que havia algo real significava aceitar que tudo começara com uma mentira. E mentiras sempre cobram um preço. Antes que ela respondesse, o celular de Sebastian tocou. Pai? Vocês dois precisam vir para casa agora, disse Thomas Hartwell, a voz carregada de tensão. Temos uma visitante que afirma ter informações sobre o relacionamento de vocês. Que tipo de informações? O sangue de Sebastian gelou. Do tipo que sugere que a senhorita Brooks pode não ser quem parece. Cassandra Veil está aqui e trouxe fotografias muito interessantes. A ligação caiu. O silêncio entre eles ficou pesado. O mês inteiro de encenação estava prestes a desmoronar. O trajeto até a mansão Hartwell foi como um cortejo fúnebre. Sebastian dirigia com os nós dos dedos brancos no volante. Natalie, rígida no banco ao lado, sabia que o que os esperava lá mudaria tudo. Sebastian, disse ela suavemente ao passarem pelos portões. Aconteça o que acontecer. Essas semanas foram as mais felizes da minha vida. Ele apertou a mão dela. As minhas também. E não importa o que Cassandra pense que descobriu. Vamos enfrentar juntos. Mas, por dentro, Sebastian sentia o peso frio do medo. Cassandra era implacável quando acuada, e tivera semanas inteiras para investigar. A família Hartwell estava reunida na imponente sala de estar, como se fosse um tribunal prestes a dar o veredicto. Thomas, sentado em sua poltrona de couro, exibia um rosto de decepção contida. Cada traço seu era uma sentença silenciosa. Emma, na ponta do sofá, tinha perdido o calor habitual no olhar, agora havia apenas confusão e dor. E como uma rainha vitoriosa em seu trono, reclinada no antigo CT, estava Cassandra Veil. Ela havia se vestido para o momento com um impecável terno branco, o cabelo loiro preso em um coque elegante. Sobre a mesa de centro, diante dela, repousava uma pasta de papel pardo, recheada de fotografias e documentos que prometiam mudar tudo. Sebastian, querido. Cassandra ronronou quando eles entraram. Que bom que se juntou a nós. Ela virou o olhar cortante para a jovem ao seu lado. E Natalie, embora eu me pergunte se esse é mesmo seu verdadeiro nome. Thomas fez um gesto para que Sebastian e Natalie se sentassem no sofá, de frente para Cassandra. A senhorita Veil trouxe informações interessantes sobre o relacionamento de vocês, disse ele, a voz neutra, mas carregada de tensão. Acho que devem ouvir o que ela tem a dizer. Cassandra abriu a pasta com uma precisão teatral. Demorou, mas finalmente descobri a verdade sobre o seu pequeno romance. Ela puxou uma série de fotos. Estas foram tiradas na noite em que vocês dizem ter se conhecido. Naquele café. As imagens contavam outra história. Sebastian e Natalie, juntos no baile de gala beneficente. O momento em que ele segurou sua mão pela primeira vez. O olhar confuso dela. A conversa sussurrada no terraço. Engraçado. Cassandra continuou. Verifiquei o café. Nenhum de vocês esteve lá no dia em que disse ter se conhecido, mas ambos estavam no Grand Plaza, no evento de arrecadação para o hospital infantil.
Emma levou a mão à garganta, chocada. Sebastian, do que ela está falando? Tem mais. Cassandra anunciou, triunfante. Ela revelou extratos bancários, obtidos sabe-se lá como. $50.000, disse, quase saboreando as palavras. Transferência da conta pessoal de Sebastian para Natalie Brooks, no dia seguinte ao gala. O silêncio caiu como uma sentença. Natalie retirou lentamente a mão da dele, o rosto empalidecendo. Você pagou ela? Disse Thomas, com amargura. Pagou para fingir ser sua namorada. Sebastian se levantou bruscamente, a fachada se rompendo. Sim, eu paguei, mas não pelos motivos que vocês imaginam. Cassandra sorriu como um predador diante da presa. Ah, isso vai ser bom. Eu estava desesperado. A voz dele ganhou força. Cassandra me assediava há meses, ameaçando causar escândalos se eu não a aceitasse de volta. Naquela noite ela me encurralou outra vez. Eu entrei em pânico. Vi Natalie e, num impulso, pedi ajuda. A uma prostituta, Cassandra cortou, venenosa. Há alguém que parecia boa o suficiente para se importar? Sebastian retrucou. Natalie me salvou de uma situação impossível. Sim, eu ofereci dinheiro, porque estava pedindo que ela interrompesse a própria vida pelos meus problemas. Natalie se levantou, a dignidade intacta, apesar da vergonha queimando em seu rosto. Senhor e senhora Hartwell, me desculpem, vocês me receberam como família e eu menti. Tomás, porém, perguntou baixo, quase como um golpe final. Foi tudo mentira? A pergunta ficou suspensa no ar. Natalie olhou para Sebastian, os olhos marejados. Ele respondeu firme. Não, pode ter começado como um acordo, mas virou algo real. Pelo menos para mim. Emma se aproximou e segurou as mãos de Natalie, surpreendendo a todos. Você se importa com meu filho? Perguntou, com doçura. Mais do que eu jamais pensei ser possível, sussurrou Natalie. E você, Sebastião? Eu a amo. Sei como parece, dadas as circunstâncias. Mas amo a compaixão dela, a força e o fato de me fazer querer ser um homem melhor. Thomas os observou longamente. A mentira foi errada, mas o que vi entre vocês não foi encenação. O rosto de Cassandra se contorceu de raiva. Vocês estão loucos. Ela enganou seu filho por dinheiro. Emma, com um olhar de aço, respondeu. Na verdade, senhorita Vey, acho que a única interesseira nesta sala é você. E já passou da hora de ir embora. Cassandra reuniu seus papéis com fúria, mas antes de sair, Thomas falou. Há mais uma coisa que todos precisam saber. Ele caminhou até a escrivaninha e pegou a sua própria pasta. Quando a senhorita Vale me procurou pela primeira vez com suas acusações, decidi fazer minha própria investigação. Sebastian e Natalie trocaram olhares inquietos. Pedi à nossa equipe de segurança que investigasse o passado de Natalie, continuou Thomas. Não para expor algum crime, mas para entender quem era a mulher em quem meu filho decidiu confiar. Ele abriu uma pasta e retirou vários documentos. Natalie Brooks se formou como a melhor da turma de enfermagem, apesar de trabalhar em 2 empregos para pagar a faculdade. Ela é voluntária em clínicas gratuitas nos dias de folga. Desde a morte dos pais, sustenta o irmão mais novo, recusando a ajuda dos serviços sociais, porque estava determinada a manter a família unida. Thomas olhou para Natalie com respeito genuíno. Ela doou a primeira metade do pagamento de Sebastian para o hospital infantil onde trabalha, ficando apenas com o suficiente para pagar o próximo semestre da faculdade do irmão. A sala ficou em silêncio. Até Cassandra parou de arrumar seus papéis. Sim, continuou Thomas. Meu filho tomou uma decisão precipitada, movida pelo desespero. Mas, ao fazê-lo, encontrou exatamente o tipo de mulher que eu sempre esperei que ele conhecesse. Uma mulher com integridade, compaixão e força para tomar decisões difíceis pelas pessoas que ama. Cassandra se levantou bruscamente e a máscara perfeitamente composta finalmente cedeu, revelando a feia desesperação por trás dela. Isso é ridículo. Ela é uma ninguém, uma enfermeira que trabalha como garçonete. Exatamente, disse Emma, com uma dignidade serena. Alguém que trabalha duro, ajuda os outros e cumpre com suas responsabilidades. Ao contrário de certas pessoas que acham que têm direito ao que não conquistaram. Com um último olhar venenoso, Cassandra saiu batendo a porta. Seu plano havia falhado,
revelando suas motivações mesquinhas e destacando ainda mais o caráter genuíno de Natalie. Após sua saída, a família permaneceu em silêncio reflexivo. Eu devo ir, disse Natalie com a voz baixa. Já causei problemas demais à sua família. Espere, Natalie, disse Sebastian, levantando-se com o coração acelerado. Antes que tome qualquer decisão, preciso lhe dizer algo. Ele foi até a mesa do pai e pegou um documento legal. Hoje de manhã, antes de virmos aqui, pedi aos meus advogados para preparar isto. Entregou-lhe os papéis com as mãos trêmulas. É minha renúncia formal da Hartwell Industries e a transferência das minhas ações para uma fundação de caridade. Natalie ficou em choque. Sebastian, o que está fazendo? Provando que meus sentimentos por você não têm nada a ver com dinheiro ou expectativas sociais, disse ele, ajoelhando-se diante dela. Natalie Brooks, eu te amo. Não a versão de você que vai a jantares de gala, mas a mulher real que trabalha em turnos duplos para cuidar do irmão, que doa dinheiro para crianças doentes, que ajuda um estranho sem pedir nada em troca. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Isto não é mais sobre o nosso acordo. É sobre o resto das nossas vidas. Sebastian, não, disse ela, com lágrimas caindo pelo rosto. Você não pode abrir mão da sua herança por mim. Eu não permito. Então não permita, respondeu ele, com os olhos ardendo de determinação. Case comigo e me ajude a construir algo novo. Vamos criar nossa própria empresa, nosso próprio legado. Algo baseado nos valores que você me mostrou serem mais importantes do que margens de lucro. Thomas Pegaroo, na verdade, filho, há algo que você precisa saber. Sebastian o olhou, confuso. Essa renúncia é inválida, porque eu nunca iria aceitá-la, disse Thomas, com o primeiro sorriso daquela noite. Ontem, o conselho votou por unanimidade para nomeá-lo CEO. O projeto de energia renovável foi apenas o começo. Eles querem que você transforme toda a empresa. Ele olhou para a Natalie e, depois de assistir você na reunião, alguns membros perguntaram se aceitaria se juntar à nossa equipe. Suas ideias sobre impacto comunitário e responsabilidade ambiental impressionaram muito. 6 meses depois, Sebastian estava no altar de uma pequena igreja no antigo bairro de Natalie, observando sua noiva caminhar até ele em um vestido branco simples, mas que tirava seu fôlego. Ela insistira em uma cerimônia modesta, dizendo que queria começar o casamento como pretendia vivê-lo, com autenticidade e amor, e não ostentação. Os convidados formavam uma mistura improvável, bilionários da tecnologia sentados ao lado de auxiliares de hospital, membros do conselho, conversando com estudantes de enfermagem. Sebastian e seus amigos ricos começaram a conhecer a comunidade unida que havia criado Natalie. No dia do casamento, Jaime conduziu a irmã até o altar, com lágrimas de orgulho nos olhos. O jovem havia florescido sob a mentoria de Sebastian, destacando-se nos estudos de engenharia e conquistando um cobiçado estágio na Hartwell Industries. Quando Natalie chegou ao altar, Sebastian segurou suas mãos e falou seus votos com a voz firme e o coração aberto. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não se mede em dólares, mas nas vidas que tocamos e no amor que compartilhamos. Você me salvou de uma vida de privilégios vazios e me mostrou o que significa viver com propósito. Os votos de Natalie foram igualmente comoventes. Você enxergou além das minhas circunstâncias e viu quem eu realmente sou. Apoiou meus sonhos e tornou seu mundo grande o suficiente para que nós dois pudéssemos crescer. Prometo te amar, não pelo que você pode me dar, mas por quem você é quando tudo o resto desaparece. 2 anos depois, Sebastian e Natalie estavam lado a lado, prontos para cortar a fita inaugural do Centro Comunitário de Saúde Hartwell Brooks. Uma instalação moderna que ofereceria atendimento médico gratuito a bairros carentes. Era o primeiro projeto da fundação que criaram juntos, unindo a visão empresarial de Sebastian ao profundo conhecimento de Natalie sobre as necessidades da comunidade. Pronta, senhora Hartwell? Perguntou Sebastian, entregando-lhe uma das alças da tesoura cerimonial. Pronto, Sr. Hartwell, respondeu Natalie, e o brilho do anel de noivado refletiu a luz do sol. Untos. A fita foi cortada. A multidão aplaudiu, câmeras dispararam e Sebastian puxou Natalie para um beijo carregado de amor e cumplicidade. Fruto de uma história que tinha começado de forma improvável,
mas que se transformara em algo eterno. Entre os presentes, Emma e Thomas observavam com orgulho. Melhor decisão de negócios que ele já tomou, murmurou Thomas para a esposa. Emma sorriu. Parou de ser negócio no momento em que ele se apaixonou. O que havia começado como uma mentira desesperada entre dois estranhos se tornara o amor mais verdadeiro que eles poderiam imaginar. Aprenderam que às vezes as melhores coisas da vida vêm dos lugares mais inesperados, e que o amor real não é encontrar alguém perfeito, mas alguém que nos inspira a ser nossa melhor versão. 5 anos depois. Epílogo. A propriedade da família Hartwell estava em festa para o tradicional jantar de domingo. Os gêmeos de Sebastian e Natalie, Emma Rose e Thomas James, brincavam no gramado sob o olhar atento dos avós, enquanto Jaime, agora um engenheiro ambiental de sucesso e sócio da empresa da família, corria atrás deles com a esposa e o próprio bebê. "Lembra quando você morria de medo de nos conhecer?" perguntou Emma Hartwell a Natalie, enquanto preparavam o jantar. Natalie riu, balançando o pequeno Thomas no colo. "Eu tinha certeza de que vocês veriam através da nossa farsa." "Nós vimos", confessou Emma, sorrindo de forma cúmplice. "Mas também vimos o amor verdadeiro crescendo por trás da encenação." Pela janela, Natalie viu Sebastian e o sogro brincando com as crianças, ambos descobrindo que a paternidade traz uma felicidade que nenhum sucesso nos negócios poderia igualar. "Algum arrependimento por ter deixado a carreira de enfermagem para administrar a fundação?" perguntou Emma. "Nenhum", respondeu Natalie, firme. "Agora eu curo comunidades inteiras, não apenas indivíduos. Sebastian me ensinou que às vezes é preciso pensar maior para fazer a maior diferença." Naquele jantar, Sebastian levantou-se para fazer um brinde. "Há 5 anos, tomei a decisão mais desesperada da minha vida, e ela me levou à mais bela de todas, aos começos falsos que se tornam verdadeiros para sempre." Todos ergueram as taças, mas foi Natalie quem completou: "Ao amor que é forte o bastante para sobreviver à verdade e belo o suficiente para nos tornar pessoas melhores." O riso e a alegria encheram a casa Hartwell. Ficou claro que alguns contos de fadas realmente se tornam realidade, especialmente aqueles que começam com a gentileza de um estranho e a necessidade desesperada de um milionário de deixar seu passado para trás.